Há um tempo atrás eu já fiz um vídeo falando, pelo menos na minha postagem que eu me lembro, qual era o melhor e o pior chip. E vocês já comentaram alguma das suas opiniões. Então eu pensei assim, tá, se esse vídeo bater alguns inscritos, talvez eu possa fazer um vídeo sobre esse assunto. Então aqui estamos, porque nesse vídeo eu vou julgar qual é o melhor e o pior chip, pelo menos na minha opinião. Já vou logo avisando que ele é um pouco polêmico, quer dizer, meio polêmico. Então, vai ter muito hate? Vai ter muito hate. Mas eu não vou me importar, ok? Mas então, sem enrolação, bora então. Para começarmos então, eu quero começar com o meu primeiro chip que eu considero um dos chips que eu acho até mais ou menos que é, apesar de ser um chip bom, ele é um chip que, digamos, não é muito bom. Mas é um pouco sem graça, que é o Torapeço. Sim, esse daqui que vocês estão vendo. E, bom, eu nunca chipei tanto esse chip. Mas ouvi dizer que ele foi um dos chips que foi criado pelos fãs, que era para ser um chip canônico entre a PS e o Torajo. Que caso vocês já devem ter visto, vocês sabem como não foi tão bom esse chip. Mas eu tenho uma opinião a falar. A minha opinião é que eu acho ele até fofo. E, e ele não é tão bom, mas também não é tão ruim. Ele é até que é fofo. Então, podemos concordar que ele é um chip até fofo, se a gente for parar pra pensar. Já que, aliás, tem até chips bem fofinhos com a PS. Mas isso não salva dos que vão cair por água abaixo. Porque sim, meu amigo, agora que vamos começar a falar de uns chips que eu acho não muito bom. E bom, e o que eu quero dizer? Eu quero começar com um dos chips que eu considero um dos piores chips de todos. Um dos chips, mas com certeza o pior chip. Tora Mora. O chip dos irmãos Maçã. Não, sério, de verdade. Se. Sério, mano. Se vocês já reagiram a esse. Desculpa aí. Desculpa, é que eu tô tão cansado que eu até tento falar, mas enfim. Pra quem já viu no YouTube, sabe o quão horrível esse chip é. Em primeiro lugar, o Toraji e o Moraji eles são irmãos. E segundo lugar, quem é o gênio? Sério, de verdade, quem que foi o gênio que inventou de chipar os irmãos maçã? Não faz o menor sentido. Tudo bem que o Moraji e o Toraji se preocupam, mas pra que chipar eles se eles são irmãos, mano? E sério, de verdade, isso deveria ser criminoso. Não tem outra coisa. É criminoso, é cringe e sério, de verdade. Comente aí se você também odeia esse chip, porque de verdade é criminoso. Agora, outro chip também que eu acho até canone pra mim foi com certeza o chip mais famoso de todos, Torazumi. Que apesar dele ser um chip o meu favorito e aliás o favorito de todo mundo, ele com certeza deve ser um chip muito legal e muito bom. Tanto que teve até mesmo um vídeo onde teve a Zumi revelando que gosta do Torajo. E isso agradou tanto os fãs de Torazumi que eles classificam como um dos melhores. E como eu sou fã de Torazumi, é óbvio que eu vou deixar no top um dos melhores. Diferente do último, que é com certeza uma merda. Agora, outro chip mais melhor de todos, com certeza vai pra Morapesse. E vai que vocês podem achar estranho, mas eu gosto também de Morapesse. E vocês devem estar se perguntando por que eu gosto de Morapesse. E bom, meus queridos amigos do coraçãozinho, eu tenho uma coisa a falar. Desde o começo, eu até achava que Morapesse, era só um chip comum como qualquer outro. Mas quando eu comecei a ver mais sobre esse chip, isso me deu uma vontade de chipar esses dois, porque pense comigo, vocês já pensaram uma vez que poderia ser possível o Morapesse ser canônico, assim como o Torazumi? Eu acho que seria até interessante. Então, sim, eu vou deixar ele também. E olha que pode parecer estranho, mas eu também gosto.
E se vocês também gostam, comente aí hashtag Morapest se vocês também gostam desse chip. Agora o próximo chip a gente vai deixar os bons para irmos nos piores. Sim, os piores. Ai ai, como eu como eu odeio. Se tem uma coisa que com certeza eu odeio no fundo do meu coração é chipar com uma criança. De verdade, é algo criminoso. E para começarmos, eu quero falar, quer dizer, desculpa, eu quis dizer, eu quero falar de um chip que é considerável o pior chip de todos os chips. Um chip que pelo nome já dá para perceber que é um chip absurdo, que é o pior, o chip Morazedo. Mano do céu. Sério, de verdade. Pra quem já assistiu em alguma rede social como TikTok, Instagram, Pinterest, YouTube, sabe o quão descarado, horrível é esse chip de Morazedo, que é o seguinte, eles basicamente chipavam o Moraes e o Azedo porque, de verdade, é doentio. E caso você não tenha percebido, um chip normalmente eles chipam normalmente, seja de um casal. Mas chipar com uma criança é algo muito mais sério, que às vezes é até criminoso, se você parar pra pensar. É, às vezes é criminoso. Então, de verdade, Morazuto também deveria estar aqui. Mas acho que ele fica na frente porque ele consegue ser pior do que o Toramora. De verdade. Se eu ver esse chip em algum lugar, eu com certeza eu nunca mais queria ouvir falar e nunca na minha vida queria ver Mundo Torágio só de perceber se isso for canônico. De verdade, eu ia vomitar. E bom, agora o próximo chip também é o PSZedo, que também vai ficar aqui, só para vocês nunca lembrarem. E eu não tenho nada a falar. É horrível. É a mesma coisa do Morazedo. Sério, é horrível. Próximo chip também que foi um dos chips que até considero um dos mais fofos. Eu até gostei do chip, mas infelizmente eu meio que não gostei tanto. E é o seguinte, só quem já sabe sobre esse chip, vocês já devem ter visto em algum lugar no YouTube ou rede social algumas edits desse chip, que é o caso do chip famoso Moralin, que é o seguinte, eles basicamente fizeram isso porque tá, é canônico, ok. Mas é aí que está um plot twist que eu quero comentar. E pode ter certeza. Porque se preparem por Exposit, porque vai ter Exposit. E bom, eu acho esse chip absurdo. Ele é um chip que até acho fofo, mas é horrível. Sério. Podem me criticar à vontade, mas eu odiei, eu não gostei, eu achei meio sem graça. E, de, e por que eu acho isso? Simplesmente eles fizeram um monte, mas um monte de fanfics e coisas nojentas de Moralin. E é o seguinte, fanfics são basicamente histórias meio grudentas e nojentas envolvendo chips que não são canônicos, como no caso Morapés e Moralim, que acabaram tendo histórias tensas. E, bom, quando eu já vi alguns fanfics, eu comecei a odiar o Moralim. O Morapés não, mas o Moralim com certeza. Então, ao invés dele de ficar aqui, eu vou deixar ele aqui. Só para vocês nunca se esquecerem dessa imagem esquisita. Agora o próximo chip também, que eu considero até um chip ok, mas que ao mesmo tempo ele é um chip tão, tão estranho, que é com certeza o fato do chip Morazumi. E ele também vai ficar aqui, de verdade. E eu acho que não sou o único aqui. Sério, de verdade. Quem foi o esquisitão que teve a ideia? Sério. No contrário do Torazumi, nós tivemos o Morazumi. E acho que não foi eu que sou o único que odiou. E sério,
todos os inscritos, os fãs odiaram o Morazumi. Simplesmente porque eles shipparam, ao invés de shippar o Toraji Izumi, shipparam o irmão dele com o Azumi, que é o Morajo. O que não faz o menor sentido, porque esses dois nem têm relação amorosa. Então ser é horrível. Mas eu não vou colocar. Mas acho melhor deixar aqui. Porque ele não é tão criminoso. Mas com certeza ele estragou. E com certeza já estragou a imagem do Torazumi. O que fez com que milhares de fãs começassem a tacar hate. E só para vocês terem ideia, não foram poucas, foram várias. Eu sei que tô com problema de falar, é porque eu já tô com dificuldade aqui, mas enfim. Mas antes de eu falar o resto, já se inscreve e deixa o like, ok? Enfim. Agora o próximo chip é o Toralin. E podem se preparar porque eu odiei muito esse chip. De verdade, eu acho que eu preferi deixar ele bem aqui. Aqui. Só para vocês nunca se esquecerem. Agora outro chip, o Lince. Tá, o Lince é o chip do Linha PS. E beleza, ele é até um chip fofo. Só que tem uma coisinha que eu quero falar sobre o fato de por que eu acho ele até um chip ok. A verdade é que quando eu vi esse chip, eu até achava que seria um chip comum. Mas, pois é, parece que não é só disso que se tornou canônico. E o que eu quero dizer? Eu gosto sim do Lince, já que até acho fofo esses dois se combinarem. Só que não como um casal, mas sim como amigos. E pelo amor de Deus, quem vai querer fazer um chip desses dois? Enfim, eu coloco ele aqui como um chip mais ou menos. E bom, agora se enrolação, tá na hora de falarmos então do último e o melhor, que não é o melhor, mas ele é até que ok, que é o chip Zulin. Zulin, o chip de Zumi e Yulin. Cara, o que eu vou dizer? Eu acho esse chip mais ou menos. E pera aí que eu vou botar. Nossa, pera aí que a mic tá meio ruim. Enfim, ele vai ficar aqui. Só que, enfim, é. Eu acho que é só isso mesmo. Mas enfim, esses foram as classificações de qual é o melhor e o pior chip. Eu acho que o que mais foi o pior e o mais nojento é o chip Morazedo e PSZedo, que com certeza não deve ter agradado tanto os fãs. E de verdade, eu acho que não é muito bom não. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado até aqui. Eu sei que foi diferente porque era para ser uma análise definitiva, que é um remake daquela post que eu fiz. Só para vocês lembrarem, eu não estou fazendo isso por diversão, eu só estou fazendo isso na minha opinião. Lembrando que eu só estou fazendo minha parte. E bom, muito obrigado por tudo, até mais e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau.